É possível viver como judeu e defender os judeus enquanto se segue uma carreira nas artes? Por gerações, judeus americanos tiveram um papel relevante em Hollywood e no teatro, mas raramente usaram essas plataformas para defender causas judaicas ou destacar a vida judaica como algo a ser celebrado e tratado como normal, em vez de apenas pano de fundo para tragédias ou algo a ser abandonado para se tornar plenamente americano. E após o 7 de outubro e a normalização do antissemitismo em seu rastro, o apagamento dos judeus, assim como a aceitação da demonização de Israel, tornou-se algo comum. Um artista judeu criado em Hollywood tenta reverter essa tendência. Nesta semana, no Think Twice, conversamos com o ator, artista e podcaster Jonah Platt sobre o que significa ser judeu hoje em dia. Olá e bem-vindo ao Think Twice. Os judeus têm sido onipresentes na cultura popular americana por mais de um século. Na verdade, pode-se dizer que eles mais ou menos inventaram Hollywood. Mas poucos daqueles que fizeram isso, ou entre aqueles que seguiram seus passos, podem ser considerados como tendo usado sua celebridade e influência para ajudar a popularizar uma imagem da vida judaica que a tratasse como algo comum. Hollywood refletia o impulso dos judeus bem-sucedidos de se assimilarem completamente, mas também tratava aqueles que não faziam isso, ou pelo menos desejavam manter sua identidade como uma parte significativa de suas vidas, como pessoas que precisavam desaparecer. Mas esse afastamento da particularidade judaica foi apenas um prelúdio para o que veio depois, com a adesão da esquerda americana a teorias esquerdistas tóxicas como teoria crítica da raça, interseccionalidade e colonialismo de povoamento, que falsamente rotularam Israel e os judeus como opressores brancos, e o sionismo como uma forma de fascismo racista. Após os ataques terroristas liderados pelo Hamas contra comunidades israelenses em 7 de outubro de 2023 e o subsequente aumento global do antissemitismo, o apoio a Israel desapareceu. E a indignação com o aumento sem precedentes do ódio aos judeus, ou mesmo com as atrocidades de 7 de outubro, raramente era ouvida no mundo das artes, mesmo entre seus judeus mais proeminentes. Mas há exceções e estamos felizes em ter uma delas aqui hoje. Jonah Platt é um ator, cantor, escritor, diretor e produtor conhecido por suas aparições na Broadway, no cinema e na televisão. Mas desde 7 de outubro, seu principal projeto tem sido Sendo Judeu com Jonah Platt, seu podcast. Criado em Hollywood, filho de um produtor de sucesso ligado à comunidade judaica e de uma mãe ativista judaica e filantropa. Ele assumiu a tarefa de tentar promover uma imagem positiva da vida judaica e inspirar uma comunicação e unidade maiores na comunidade judaica. Jonah Platt, seja bem-vindo ao Think Twice. Obrigado por me receber. Bem, muito obrigado por tirar um tempo para se juntar a nós hoje. Quero começar te perguntando, o que te impulsionou a começar a se concentrar em ser judeu depois do dia 7 de outubro, quando parecia que a maioria dos judeus nas artes criativas estava ou aplaudindo o ataque a Israel ou simplesmente ficando em silêncio? Bem, eu contestaria a segunda parte da sua afirmação aí. Acho que talvez aqueles que eram talvez alguns dos mais barulhentos pareciam estar comemorando, mas tínhamos muitas pessoas em Hollywood, tanto personalidades diante das câmeras, quanto muitas personalidades dos bastidores que, como eu, agora estão mais engajadas do que nunca. E eu definitivamente não quero tirar o mérito dos guerreiros judeus macabeus muito barulhentos que temos em Hollywood, que realmente marcaram presença neste momento. Mas falando por mim, sabe, este é o momento da minha vida, com certeza das nossas vidas, no que diz respeito à comunidade judaica. Se você não vai assumir sua identidade judaica e se posicionar com orgulho e em defesa dela agora, quando é que vai fazer isso? Então, quero dizer, para mim, realmente não foi uma escolha. Não foi uma decisão consciente de, será que devo fazer isso ou não? Quais poderiam ser as consequências? Não teve nada disso. É quem eu sou. Agora é o momento decisivo. Estamos vendo, sabe, o dia 7 de outubro foi um horror como nenhum de nós jamais tinha visto, certamente na minha vida. E havia duas maneiras de encarar isso.
Acho que, sabe, alguns se encolheram diante disso e outros estiveram à altura do momento. E pra mim, realmente não havia outra decisão. Apenas seguir, sabe? Lembro de uma frase do Mark Cuban: não siga seus sonhos, siga seu esforço. E isso sempre ficou comigo, e meu esforço estava me levando nessa direção. Eu simplesmente, minha energia e meu tempo, tipo, estavam indo para isso naturalmente. E depois de alguns meses estando muito engajado nas redes sociais e na vida real, logo após o dia 7 de outubro, eu quis realmente focar na minha defesa proativa da causa judaica. E foi daí que surgiu o próprio podcast Ser Judeu. Qual é a minha mensagem central, proativa e positiva, sabe? Os meus valores que eu realmente quero transmitir, não apenas reagindo a tudo o que está acontecendo agora, mas realmente pensando assim: ok, a poeira está baixando, como isso vai ser daqui para frente? Obrigado por acompanhar o Think Twice. Seja ouvindo a gente em alguma das plataformas de podcast ou assistindo ao vivo no Facebook, no X ou no canal do JNS no YouTube, por favor, curta ou se inscreva no JNS, clique no sino para receber notificações e deixe uma boa avaliação pra gente. Além do Think Twice, também faço o podcast Jonathan Tobin Daily, onde trago mais notícias e análises sobre os principais temas atuais. Você pode encontrar o programa diário como Jonathan Tobin Daily no canal do JNS, onde quer que você ouça seus podcasts. E agora de volta ao programa de hoje. Sim, e acho que é justo, sabe, dizer que, claro, houve muitos judeus que se manifestaram, que estão nas artes e, sabe, fizeram coisas muito louváveis. Mas eu ouvia, especialmente nesses primeiros meses, semanas, meses no primeiro ano, de 23 para 24, eu ouvia leitores me perguntando, sabe, e essa pessoa, e aquela pessoa, sabe? Eu me peguei fazendo isso também. E eu sempre fui o tipo de pessoa que sentia que quanto menos eu soubesse sobre meus artistas favoritos ou atletas favoritos, quanto menos eu soubesse sobre a vida pessoal deles ou sobre o que eles acreditam, mais feliz eu seria. Tipo, eu nunca quis me aprofundar nisso porque, sabe, geralmente isso não te faz mais feliz. Certo? Não precisamos saber que seu ídolo esportivo de infância era um bêbado desagradável, por exemplo. Ou que tinha opiniões realmente horríveis, ou que realmente, sabe, te horrorizam. Certo. Separando a obra do artista. Certo. Mas eu me peguei, sabe, vendo, ou, sabe, você olha nas redes sociais e quer meio que entrar lá e sacudir as pessoas e dizer: ei, isso é realmente importante. Este é um momento histórico. Quero dizer, eu pensava nas coisas que li sobre judeus em Hollywood no final dos anos 1930 e quero perguntar um pouco mais sobre a história dos judeus e das artes. Mas eu me lembro de ler sobre quando o grande escritor Ben Hacked, que era tipo, sabe, uma superestrela, na medida em que qualquer um que escrevesse em Hollywood era uma superestrela, tentava fazer as pessoas se interessarem. E ele não era um judeu muito envolvido, mas escreveu sobre ter esbarrado acidentalmente na história e percebeu como ele escreveu "Minha tribo é Israel" e ficou realmente irritado com outros judeus que não se manifestavam. Eu me peguei pensando, poxa, por que você não está fazendo algo? Por que você não está falando? Você fazia o mesmo? Sim, quero dizer, acho que o que eu passei a perceber e o que realmente ficou mais claro foi o que aconteceu com Hollywood depois de 7 de outubro. Tipo, existem algumas categorias diferentes. Acho que o que agravou a sensação de frustração foi a falta de reciprocidade. Acho que muitas pessoas sentiram que todos esses outros grupos de pessoas, ao longo dos últimos 10, 20 anos, tiveram momentos em que precisaram de solidariedade e apoio. E Hollywood esteve lá por eles, fossem judeus ou não judeus. E então chegou a vez dos judeus precisarem de ajuda e não havia ninguém por perto. Então acho que isso foi definitivamente uma parte importante. Foi como, uau, estive lá quando você precisou e agora você simplesmente não está aqui. Então essa ausência foi realmente sentida profundamente e eu sei, certamente sentida pelas pessoas dentro da indústria que, sabe, os que mais me frustraram não foram necessariamente os que não estavam postando bandeiras de Israel, mas aqueles que, na segunda semana de outubro, não conseguiram colocar seus nomes em uma carta dizendo "libertem os reféns", sabe? Porque não podiam se envolver ou algo assim. E isso, pra mim, eu nunca vou entender.
E para mim isso é praticamente imperdoável. Eu acho que o que percebemos basicamente é que, independentemente da sua associação e do seu nível de envolvimento como judeu, antes de 7 de outubro, geralmente, isso ditaria a resposta que deveríamos esperar de você após 7 de outubro, em termos de como esse pessoal de Hollywood respondeu. Então, acho que muitos de nós estávamos olhando para certas figuras judaicas que nunca tinham se manifestado em defesa do povo judeu, que, se nem em dias bons essas pessoas abriam a boca, de repente fossem fazer isso num dia realmente terrível, e ficamos chocados quando não fizeram isso. De certa forma, sem passar pano para eles, é como: o que você esperava? Essa pessoa nem é engajada na comunidade. Essa é, você sabe, uma pessoa que poderíamos chamar de judeu afastado, que certamente é judeu por nascimento e por associação, mas não vive seu dia a dia de uma forma judaica significativa. Não faz nada por causas judaicas, não pratica seu judaísmo de forma alguma. E dessas pessoas não deveríamos ter esperado que se manifestassem em 7 de outubro. De certa forma, foi muito bom ver pessoas que realmente se identificam e se sentem judeus engajados, talvez antes menos vocais, enxergarem esse momento como: ok, agora vou me manifestar. Nós vimos isso. Vimos as pessoas que mencionei que nunca tinham se manifestado antes e continuaram sem se manifestar. E também há quem fique no meio termo. E esses são os que eu fico mais frustrado com as pessoas que são mais engajadas. Poderiam ter falado mais e, por alguma sensibilidade de relações públicas, seja lá qual for o motivo, não falaram. Essas pessoas me frustraram. Então, para mim, não é uma questão de Hollywood como um todo, como se todos tivessem me decepcionado. Porque, como você falou, o ator favorito de alguém pode ser um bêbado desagradável. Você vai se decepcionar com algumas pessoas, especialmente com quem conhecia melhor. Você já foi aliado de outras pessoas antes, agora é o seu próprio povo. Você já apresentou, sabe, galas judaicas antes. E você, qual é a sua posição sobre isso? Essas pessoas me frustraram. Sim, eu acho que, sabe, existe uma percepção entre os não artistas de que há consequências por se manifestar por uma causa impopular. E, obviamente, Israel agora é uma causa impopular, infelizmente, sabe, em certos círculos influentes e que haveria consequências. E eu sei que em outros ramos das artes, quero dizer, na música clássica, é muito difícil para as pessoas se manifestarem em favor de Israel. Aqueles poucos que fizeram isso, sabe, recebem muito retorno negativo. Mas eu também ouvi e, sabe, alguém como Jennifer Goodwin, que você entrevistou, sabe, no seu podcast, disse que isso não é verdade de forma alguma. E ela realmente, sabe, ela realmente abraçou sua identidade judaica desde 7 de outubro. Em geral, é isso que você também tem ouvido? Sim, em geral, não existe uma lista negra contra pessoas que se manifestam em favor de Israel. Isso simplesmente não está acontecendo. Eu diria que o que acontece é o seguinte: é muito mais uma questão comercial geral de certas marcas ou projetos. Eles podem não querer se envolver com alguém que está chamando atenção de forma ostensiva e explícita para qualquer tipo de questão sobre qualquer coisa. Não é algo só de judeus ou Israel. Algumas pessoas só querem vender, tipo tênis, e não lidar com quem traz outros assuntos além de compre esses tênis. Como a atriz que interpretou a Branca de Neve, Situação semelhante a essa. sabe, que foi culpada por afundar um filme que provavelmente já ia fracassar de qualquer jeito, porque ela, sabe, ela se tornou muito ativa em pautas de esquerda. Certo. Mas para mim, como naquela situação, nem importa realmente qual é o assunto. Se você escolhe algum tipo de assunto polêmico e traz essa polêmica para um projeto comercial, as pessoas não querem esse tipo de problema. E eu entendo isso porque você está tentando vender alguma coisa. Isso seria a mesma coisa se você estivesse fazendo campanha em favor de Israel e, sabe, estivesse lá tentando de novo vender tênis, ou seja lá o que for, mas no sentido de sou grande apoiador de Israel, então não podemos contratar esse cara. Não é isso que estou vendo acontecer. E, na verdade, o que vejo é que, sabe, há tantos que quando você levanta a cabeça e levanta a mão e diz, eu sou um dos judeus pró-Israel, você encontra todos os seus compatriotas em todo o setor que dizem, beleza, ótimo, o que podemos fazer juntos? Quais projetos estamos tentando agora com urgência fazer, vender e contar?
E você está vendo isso em toda a indústria, desde executivos de estúdio até produtores, roteiristas e atores. Como se todo mundo que se importa estivesse mais alerta depois de 7 de outubro, de um jeito que não estava antes de 7 de outubro, com riscos maiores, urgência maior. E olha, é difícil fazer essas histórias serem contadas e produzidas por vários motivos, mas não por causa de algum tipo de lista negra. Não é por causa de algo do tipo, não gostamos de Israel, não gostamos dos judeus, não vamos contar sua história. É mais porque, se está difícil de ser contada, é porque estamos tendo dificuldade em conseguir o talento certo ou algo assim para contar essa história judaica. Então, por exemplo, a série da Netflix, Nobody Wants This. Para mim, é um exemplo perfeito do que todos nós deveríamos estar tentando fazer em Hollywood, o que é ótimo. Comédia romântica, contemporânea, grandes estrelas, realmente envolvente. Acontece que é totalmente sobre judeus e o quanto os judeus amam ser judeus. Incrível, tipo, perfeito. Quando fica mais difícil é se você não tem uma Kristen Bell e um Adam Brody para estrelar seu programa, aí pode ser bem mais complicado. Talvez você tenha dificuldade em encontrar essa pessoa porque ela está nervosa em participar de um projeto judaico, o que pode causar esse problema. Ou a história que você está tentando contar é, não quero dizer judaica demais, mas é mais como se não tenha apelo universal suficiente como entretenimento, nem méritos próprios além de ser apenas uma história judaica importante. Vai custar caro produzir isso e será necessário um público amplo para recuperar o investimento, certo? Exatamente. É um mercado, certo? Então não pode ser só, estou fazendo esse filme para os 15 milhões de judeus do mundo e preciso que todos assistam para ter retorno, certo? Tem que ser. Essa história é envolvente. Esses personagens são muito cativantes. Ah, e por sinal, eles são judeus e a maneira como falam, interagem e vivem suas vidas é judaica. Esses são os projetos que deveriam ser o foco e que já estão em andamento nos bastidores, com pessoas realmente trabalhando neles. É que, no momento, é um negócio difícil. Enfim, está difícil fazer as coisas acontecerem. Como a maioria das pessoas sabe, Hollywood está mudando rapidamente e está mais difícil do que nunca conseguir fazer coisas originais. Então, é tudo uma série de fatores. Mas, resumindo, eu não senti nada do tipo, ah, esse cara fala sobre Israel, não podemos contratá-lo. Como mencionei antes, os judeus tiveram um papel central na criação de Hollywood, do cinema e depois da televisão. Nós criamos isso. Sim, exatamente. Embora o Museu de Hollywood inicialmente não quisesse falar sobre isso, mas vamos deixar isso de lado. Mas retratar a vida judaica de outra forma que não como algo à margem, como vítima ou como um grupo ansioso por assimilação, não era algo que a maioria dos judeus de Hollywood se sentia particularmente confortável ou interessado em retratar. Antissemitas sempre retrataram Hollywood como uma instituição judaica, mas na Era de Ouro, os judeus de Hollywood queriam ser qualquer coisa menos representantes ou defensores dos judeus. Como eu disse, como Ben Heck descobriu nos anos 1930, obviamente, a Hollywood dos anos 2020 é muito diferente. Mas como você acha que essa história impactou a resposta dos judeus na indústria do entretenimento ao 7 de outubro e ao atual aumento do antissemitismo em todo o mundo? Ainda existe alguma relutância, além dos fatores de mercado, em realmente mergulhar em uma história judaica autêntica? Sabe, obviamente eles não estão preocupados em não serem assimilados da mesma forma que, digamos, os chefes dos estúdios estavam nos anos 30, mas você acha que existe alguma relutância em fazer histórias judaicas? Sim, você acabou de abordar todos os aspectos disso. Quero dizer, acho que o que estamos vendo hoje é esse tipo de ethos herdado dos anos 30, onde, como você mencionou, nos anos 30, e de novo, eu realmente acho. Eu entendo porque os chefes de estúdio da época mudaram seus nomes de Shmuel Goldfish para Samuel Goldwyn. Sabe, não era tanto é terrível ser judeu, mas sim, agora sou americano. Vim para cá da Europa Oriental. Quero fazer parte do tecido dessa sociedade. Estamos criando essa cultura americana. E sabe, o interessante é que, claro, a Hollywood clássica é realmente impregnada de narrativa e moralidades judaicas. Eles só não chamavam assim, não eram histórias judaicas. Assim como muitos atores judeus. Sim, claro, em todo lugar, mas não judeus abertamente. E geralmente interpretando não judeus, sabe? Pessoas como Paul Mooney, que era de todas as etnias, menos o judeu que ele realmente era. Eu entendo um pouco porque era assim naquela época. E eu acho que o que você vê hoje
é o efeito residual desse sentimento de que precisamos minimizar nossa identidade judaica e de que somos apenas americanos. Nós somos, e eu acho que essa é meio que a base. E então eu acho que, desde aquela época, o que também agravou isso foi esse medo inquestionado de, bem, se formos abertos demais quanto a isso, vão dizer que os judeus controlam isso e que os judeus fazem aquilo, mas minha resposta é: falam isso de qualquer forma. Então, melhor tirarmos algum proveito. Sabe, eu realmente tive essa conversa, esse exato vai e vem com Jason Alexander no meu podcast. E ele explicou. Eu meio que perguntei pra ele por quê. Ele explicou. Bem, acho que existe esse medo. E eu disse, bem, eles dizem isso de qualquer jeito. Então por que a gente simplesmente não faz? E ele ficou tipo, sabe, eu não tinha pensado nisso. Sabe, acho que isso nunca foi questionado. Acho que muita coisa é herdada. Acho que é só o jeito que Hollywood tem funcionado há muito tempo. A gente não quer parecer que está no comando porque todos dizem que a gente controla tudo. Então, qualquer tipo de poder que a gente tenha, a gente realmente não deveria usar em benefício dos nossos. A gente deve garantir que está sempre elevando todo mundo, o que é ótimo. É bom elevar os outros, mas muitas vezes nós não somos incluídos nessa valorização. E então, novamente, também acho importante observar que muitos dos judeus em Hollywood já não têm muito envolvimento com o judaísmo. Então, novamente, né, esperar que essas pessoas sejam as que liderem, você sabe, projetos judaicos, prioridades judaicas e deem voz aos judeus, elas não vão fazer isso. Eles não se veem nesse papel, eles não enxergam isso como responsabilidade deles. Sabe, não me surpreenderia se em 1 ou 2 gerações as famílias deles perdessem totalmente a conexão judaica. São judeus afastados, como muitos de Hollywood e dos Estados Unidos. Eu ia dizer que esse é o maior grupo demográfico do judaísmo, né? O que os demógrafos chamam de judeus sem religião. Exatamente. Então, digamos que é algo, eu acredito que em Los Angeles é algo em torno de 40% ou 30%. Então você pensaria que em Hollywood pode ter uma porcentagem parecida, que muitos dos judeus, para todos os efeitos, como estamos falando, nem sequer contam como judeus no sentido de ter uma responsabilidade ou prioridade judaica dentro da indústria. Sim, isso me leva à próxima pergunta, que você sabe. Acho que um dos maiores insights sobre o judaísmo moderno foi a frase de Cynthia Ozick: o universalismo é o paroquialismo dos judeus. Isso é algo que quero explorar com você. Defender valores universais é parte importante do judaísmo, mas não é tudo. Esse aspecto da civilização judaica é o que a maioria dos judeus americanos, criados com valores políticos e sociais liberais, consegue se apegar mais facilmente. Essa base gerou muitas conquistas dos judeus nos Estados Unidos e outros lugares, mas também os desarmou na autodefesa. Mesmo judeus mais abertos sobre sua identidade, especialmente nas artes, parecem mais interessados no ponto de vista do outro do que na perspectiva dos israelenses ou dos próprios judeus. O que é ótimo, de certa forma, para promover o diálogo em si, mas isso não ajuda a defender os judeus em seu estado quando está sob cerco, recebendo críticas, libelos de sangue e tentativas de deslegitimação. Mesmo após 7 de outubro, pedir que defendam os judeus como outros grupos se defendem ainda parece muito difícil para eles. Esse é um dos motivos pelos quais a resposta dos judeus nas artes à crise atual foi, bem, na opinião de muitos da plateia, tão decepcionante. Acho que essa é uma observação muito perspicaz e acredito que a resposta seja sim. Acho que é um jeito muito americano de ver o judaísmo, essa ideia de que judaísmo é igual a Tikkun Olam, começo, meio e fim. É só isso. E claro, isso não é tudo o que o judaísmo é. Certamente é uma faceta importante do judaísmo e uma parte bonita, como você disse, parte do que nos tornou uma parte tão vibrante em todas as sociedades em que estivemos é a maneira como nos importamos. É um dos nossos principais mandamentos, repetido de várias formas na liturgia e nas escrituras judaicas. Cuidar do estrangeiro, da viúva, do órfão, do inimigo. Isso é extremamente importante. Ponto final. E não é tudo. Você precisa do pacote completo. Somos muito mais do que apenas esse conjunto de valores quando se trata de quem é o povo judeu. E se toda a sua definição do que é ser judeu for justiça social, então sua fé, sua tribo, na verdade, não é o povo judeu, é a justiça social. Você só está colocando uma quipá nisso.
Sim, quero dizer, eu assisti ao seu episódio com Jason Alexander. E você sabe, ele é ótimo, ele é muito talentoso e realmente se destacou, sabe, ao longo da carreira dele, defendendo causas judaicas. Mas achei interessante quando ele falou sobre como estava relutante em simplesmente se manifestar. Você sabe, uma criança que era refém. Você sabe, logo após 7 de outubro, mas ele queria falar sobre crianças em geral, ficou desconfortável ao abordar só as vítimas israelenses, sem mencionar os palestinos que também foram vítimas. E eu fiquei tipo, bom, sabe, eu entendo isso, mas assim, isso também não é algo que qualquer pessoa do outro lado pensaria em fazer. É, e ele não é o único convidado que eu tive que expressou um sentimento parecido de, sabe, revelar isso. De novo, provavelmente é algo que nem é questionado quase dentro deles mesmos, esse instinto de realmente precisar compartilhar. Opa, eu não estou sendo tribal. Não estou colocando os judeus em primeiro lugar. Deus me livre de ser só pelos judeus. Exatamente. Deus me livre que alguém ache que eu tenho, sabe, uma lealdade a um grupo de pessoas acima de outro. E quero dizer, acho que tudo bem colocar sua família em primeiro lugar na vida, sabe? Em igualdade de condições, é claro. E também não é um jogo de soma zero, sabe? Você pode fazer um vídeo para um refém e depois fazer quantos outros vídeos quiser para qualquer outra pessoa. Mas não deveria haver. Eu acredito que você não precisa hesitar ou questionar seu desejo de estar presente para a sua tribo quando eles mais precisam. Acho que ninguém precisa se desculpar por isso. É algo incrivelmente natural. E novamente, como você disse, não é só que o outro lado dessa equação em particular não tem essas dúvidas, mas nenhum outro grupo tem essas dúvidas. Você não vai ver um asiático americano dizendo: "Ah, não, os asiático-americanos estão sendo atacados. Não sei se devo falar algo porque preciso me preocupar com outros grupos." Será que eles... Sabe, será que eu já falei o suficiente por eles? Não, é tipo, você está vindo atrás de mim, eu vou defender o meu grupo. É algo muito natural. É antinatural sentir que você precisa se desculpar por isso. Então, de novo, pode muito bem ser as duas coisas, sabe? Ninguém disse que precisa ser um jogo de soma zero. Sou eu ou ninguém, mas tudo bem priorizar o seu próprio povo, a sua própria identidade. É natural, é quem nós somos, não tem nada de errado nisso. Bem, falando em família, nós vivemos em uma cultura politicamente dividida. Acho que toda família judaica, assim como toda família americana, tem suas divisões sobre política, assim como sobre Israel no mundo pós 7 de outubro. Você faz parte de uma família de figuras públicas muito conhecidas, sem medo de expor opiniões. E sem querer cutucar uma ferida, seu irmão Ben assumiu uma posição pública sobre Israel que é muito diferente da sua, ou da dos seus pais, devo acrescentar. Como você lida com essas diferenças? Existe uma maneira de fazer isso em questões de extrema importância sem prejudicar os relacionamentos? Mesmo que você concorde em evitar certos assuntos, todos temos famílias e, no Dia de Ação de Graças ou no Pessach, sabemos que há uma trégua política. Se não existir uma trégua política, podem surgir problemas. Mas quando não falam sobre assuntos importantes para ambos, esse silêncio pode causar mal-entendidos tanto quanto as discussões. Totalmente. Então, eu acho que, de novo, com suas perguntas, você quase está respondendo suas próprias perguntas com todas elas, porque são muito pertinentes, Jonathan. É algo bem judeu responder perguntas com perguntas. Sabe, você está absolutamente certo que seja lá o que for, sempre que você tem um relacionamento que te importa e há um desacordo ou uma diferença, se você quer manter esse relacionamento, você precisa colocar o relacionamento em primeiro lugar. E quando você coloca o relacionamento em primeiro lugar, isso significa se comunicar. Significa se comunicar na relação dizendo: "Ei, você é importante pra mim. Eu quero esclarecer algo. Tipo, quero ter certeza de que a gente se entende. Eu te amo." Isso é uma coisa sobre a qual a gente discorda, mas tipo, você continua sendo você. Eu continuo sendo eu. A gente pode conversar sobre essas coisas. E eu acho que só de ter essa conversa... E sabe, eu já falei bastante no meu programa sobre como ter essas conversas profundas e longas. E elas precisam ser conversas profundas e longas. Esse tipo de relacionamento de que estou falando não é para aquele seu ex-colega de quarto da faculdade com quem você troca uns tweets de vez em quando. Isso é outra coisa.
Sabe, o meu teste sempre é: se você não se reuniria para jantar com essa pessoa por nenhum outro motivo, além de discutir sobre Israel ou qualquer outra coisa, esse não é o relacionamento em que você deveria investir tentando salvar agora. Mas se for alguém que você realmente gostaria de ver e estar junto de qualquer jeito, vá ver e passe tempo com essa pessoa. Dê esse espaço para você mesmo. Tenha uma conversa onde vocês possam, de forma segura e honesta, expor o ponto de vista de cada um. E então, quando vocês chegarem ao final disso, não necessariamente vão mudar a opinião um do outro. Eu percebo que geralmente ninguém muda de opinião por causa de uma conversa, sabe? Mas vocês passam a entender o ponto de vista do outro. E isso permite que você diga: ok, entendi. Tipo, essa pessoa não é um monstro completamente insano. Sabe? E eles veem que eu não sou um maníaco genocida, tipo, né? O maior medo deles. Na verdade, somos apenas pessoas que chegaram a conclusões diferentes aqui por algum motivo. Agora podemos seguir com nossas vidas. Se quisermos falar sobre isso depois, podemos, mas não é necessário. Provavelmente não vamos, porque, sabe, sabemos que discordamos. E nós preferimos apenas aproveitar o tempo juntos como normalmente fazemos e manter esse relacionamento. Mas sabemos que o caminho está aberto e não existe mais aquela dúvida oculta, aquela tensão escondida, aquela suspeita escondida de o que essa pessoa está pensando, o que ela está dizendo pelas minhas costas, o que ela realmente pensa sobre isso. Porque você externaliza isso, consegue deixar de lado e seguir em frente, sem carregar a responsabilidade emocional pelo que o outro está pensando. Você só precisa manter um relacionamento com quem você gosta. Então, eu acho que não só é muito possível fazer isso em qualquer tipo de grande desentendimento com qualquer pessoa de quem você gosta, como também é fundamental fazer isso. E isso, sabe, é algo que nos cura e nos fortalece. E veja, novamente, toda a ressalva nisso é que é preciso dois para dançar tango, certo? Então, quero dizer, se há alguém que genuinamente, sabe, tomou um rumo tão destrutivo que essa pessoa está te atacando e não quer ter nada a ver com você e está dizendo coisas horríveis sobre você. E sabe, você não precisa disso. Então um relacionamento só funciona se as duas pessoas quiserem que exista um relacionamento. E infelizmente eu tenho sorte de não ter passado por isso. Mas eu conheço muitas pessoas, assim como tenho certeza que você também conhece, assim como a maioria dos judeus hoje em dia, que já passaram por isso ou conhecem alguém próximo que passou. Tem histórias terríveis de melhores amigos cortando relações, sabe? Porque, você vai apoiar Israel, então acabou pra mim. O que, pra mim, infelizmente, é incompreensível como isso pode acontecer. É tão brutal. Mas não há nada que você possa fazer sobre isso. Se existe alguém que é tão terrível assim, esse é o jeito deles. E eles vão ter que conviver com isso, consigam dormir à noite ou não. Espero que você esteja em uma situação onde, ao se mostrar vulnerável e priorizar o relacionamento, não a discussão ou o conteúdo. O objetivo não é mudar a opinião de ninguém, mas sim como nos vemos e mantemos a conexão no relacionamento que valorizamos. De modo geral, espero que você consiga preservar esse relacionamento. Sim, acho que esse é um conselho muito bom. Acho que o problema é que a nossa cultura em geral está indo, está se movendo e tem se movido na direção oposta. Eu me lembro de ouvir de rabinos, e você sabe, depois de 2016 e daquela eleição presidencial, que havia casais se divorciando por causa do que sentiam em relação ao Trump. E eu pensei, bom, isso é uma loucura. E há tantos motivos melhores para casais, você sabe, casais casados discutirem do que política. Mas ainda assim isso é real. E eu acho que, você sabe, isso acabou influenciando todas as questões. Mas certamente, desde que Israel se tornou uma questão tão central na cultura, eu acho que isso está empurrando as pessoas para esses caminhos negativos, onde elas quase sentem que estão perdendo o seu lugar no grupo do lado em que estão. Se elas não estiverem com raiva de parentes ou pessoas muito próximas, caso não concordem com elas. É uma realidade falsa, né? Mas é isso que as redes sociais, é isso que grande parte das nossas vidas é agora. É uma realidade virtual ou falsa. O que eu quero dizer é que a ideia de que a gente não tem voz em como conduzimos o diálogo entre nós, ou que, por causa da eleição de 2016, e eu concordo que acho que a ascensão de Donald Trump realmente abriu essa incivilidade horrível.
Na forma como agora consideramos aceitável a maneira de falar uns com os outros e de enxergar uns aos outros. Neste país e em grande parte ao redor do mundo, isso realmente começou nos últimos 10, 15 anos. Não precisamos fazer isso porque está meio que no ar e vemos outras pessoas fazendo isso na TV, na política, nas redes sociais e ao nosso redor. A gente pensa, é isso que estamos fazendo. Mas podemos escolher não fazer isso do mesmo jeito que estamos meio que perdendo a capacidade de pensar criticamente. Não é que não tenhamos pensamento crítico, mas vemos que muitos não o estão usando. Seguimos sem pensar conscientemente e nem cogitamos que talvez não precisemos participar disso. Posso simplesmente ler algo online e assumir que aquilo está correto e começar a falar sobre isso sem ter feito nenhuma reflexão crítica. Temos que continuar batendo na mesma tecla aqui, dizendo: ei, não, você pode fazer uma escolha aqui. Podemos conversar civilizadamente e nos enxergar como seres humanos. Há mais coisas que nos unem do que nos separam. O que geralmente fazemos agora é o seguinte: encontramos aquela única coisa em que discordamos. É como se tivéssemos uma refeição inteira na nossa frente. Concordamos com o prato principal, concordamos com a sobremesa, concordamos com o aperitivo. Tem uma ervilha no acompanhamento com a qual discordamos e tornamos a refeição toda sobre ela. Se não concordarmos sobre isso, você deixa de existir para mim. E esse simplesmente não é um jeito de aproveitar uma boa refeição. E meio que estamos abdicando da nossa responsabilidade nisso, sendo que podemos escolher agir de forma mais respeitosa e mais positiva, de um jeito que realmente cria algo bom, ao invés de simplesmente deixar rolar e deixar as coisas se apagarem e se desintegrarem em retórica odiosa, divisões e polarização. Podemos escolher aqui, tomar decisões. Não é uma lei da natureza que humanos precisem estar polarizados e se odiarem em grupos. Ninguém disse isso. Não precisa ser assim. É meio que o caminho que a cultura tem seguido. Eu costumava fazer um programa de debates com meu velho amigo J.J. Goldberg, que foi por muito tempo editor do Forward, onde discutíamos temas entre esquerda e direita. A ideia era que éramos velhos amigos, conversávamos civilizadamente e viajamos por toda a América do Norte até em Yershu, onde estava o Rabino Volpe. E muitas vezes a gente recebia, mas o curioso sobre isso é que discutíamos sobre Israel e todo tipo de assunto. E no final lembrávamos as pessoas de que elas tinham mais em comum, sabe, do que as coisas que as dividiam. Mas muitas vezes a reação do público era dizer: vocês não discordam tanto assim. E sabe, a gente respondia: mas você estava ouvindo? A gente só discordava, mas eles estavam reagindo ao tom. A gente não estava gritando um com o outro. Estávamos rindo juntos, às vezes tirando sarro um do outro, mas sempre falando com respeito. E eles foram treinados para pensar que se você está fazendo isso, você não está realmente discordando. Certo, exatamente. É um músculo que esquecemos de exercitar, mas ainda temos essa capacidade. Sempre tivemos isso. É só que, como você disse, a cultura está nos dando permissão para deixar esse músculo atrofiar. Então, só precisamos continuar incentivando nossos colegas, homens, mulheres e membros da comunidade a usar esse músculo. Não só porque é algo que faz bem ou porque é o certo a se fazer, é melhor para todo mundo. Quero dizer, é uma experiência tão positiva. Não há desvantagem nenhuma. Não há desvantagem nenhuma. Não há. Mas também não vejo muito mercado nem na comunidade judaica para esse tipo de debate atualmente. Eu não sei. Acabei de assistir a um bom debate. Achei que muita gente assistiu ao debate entre Daryl Horn e Deborah Lipstadt. O debate do Sapir também teve bastante repercussão. Sim. Não digo que seja impossível, mas pela minha experiência parece haver menos interesse nisso do que antes, porque as pessoas ficaram muito irritadas com tudo. Mas também, sabe, isso me leva à minha próxima pergunta, que é: uma coisa é falar sobre priorizar relacionamentos e família quando se trata de desentendimentos entre familiares. Mas onde traçamos o limite como comunidade? Você já falou várias vezes sobre a importância da inclusão. Mas uma resposta para isso pode ser que, se tudo o que defendemos é a inclusão, então, na verdade, não defendemos nada de verdade. Onde devemos traçar limites como comunidade? Porque se tem algo que aprendi na minha carreira como jornalista é que todo mundo quer traçar limites, só que as pessoas discordam sobre onde esse limite deve ser traçado.
É, obviamente, uma pergunta ampla. Acho que mesmo que os limites sejam traçados, e claro, como você disse, sempre há um limite para alguma coisa, a porta precisa sempre permanecer aberta. Então eu quero dizer isso. Precisamos sempre oferecer uma saída. Sempre deve haver uma saída. Quando quiser mudar de ideia, nossa porta estará aberta. E isso é muito importante para mim. Mas não acho que isso signifique necessariamente que não há limites. Todos são bem-vindos o tempo todo. Já comentei sobre isso antes. Vou dar um exemplo em um contexto organizacional judaico. Essa questão surgiu enquanto eu estava com líderes de organizações judaicas. Onde devemos traçar um limite em relação a pessoas antisionistas trabalhando dentro de organizações judaicas? E eu senti pessoalmente que vocês estão totalmente no direito de traçar um limite. Se você é uma organização judaica cuja missão é, de alguma forma, promover o povo judeu ou apoiar determinado aspecto do judaísmo ou o povo judeu, dizer, olha, se você é contra, de alguma forma, a existência da pátria judaica, essa não é a organização para você. Vá com Deus e busque outro emprego melhor para você. Se mudar de ideia, temos uma vaga. Participe dos serviços religiosos, mas não precisa trabalhar aqui. E isso, eu acho que é completamente aceitável. Está totalmente certo. Acho que limites, assim, realmente precisam ser estabelecidos. E dentro da sua sinagoga, se você, sabe, os limites vão meio que se definir sozinhos. Sabe, se eu estou em uma sinagoga onde fazemos a oração pelo Estado de Israel e oramos pelos soldados de Israel todo fim de semana, se você é alguém que causa desconforto nesse contexto, ou se isso te deixa desconfortável, você mesmo vai traçar seu próprio limite sobre querer sair ou não. Bri, a sinagoga nunca vai te dizer para sair. A porta está sempre aberta, mas se você, Ou pelo menos deveria estar. pelo menos deveria estar. Você vai decidir por si mesmo. Não posso mais ficar aqui, não condiz com meus valores. Trace seus próprios limites. Se não for para você, vá com Deus, vá para outro lugar. Estará aqui se mudar de ideia. Essa é a atitude. Estaremos aqui se mudar de ideia. Mas, sabe, se algo que é tão importante para você vai contra algo que é tão importante para nós, talvez esse não seja o lugar para você. Sim, eu acho que, sabe, esse é um ponto muito importante porque, sabe, a questão de tudo ser debatível mesmo em uma comunidade tão diversa quanto a dos judeus. Sabes, é fácil dizer que todos podemos discordar sobre, por exemplo, qual deveria ser a taxa de impostos. Mas quando se trata da destruição do único Estado judeu no planeta onde vive metade dos judeus do mundo, tratar isso como algo debatível, sabe, posso te dizer, da minha parte, estou disposto a debater quase qualquer coisa, mas isso eu não quero debater. Sim, eu concordo com você. E a minha ressalva é que acho importante, especialmente com os judeus mais jovens, garantir que haja espaço dentro desses ambientes para ter conversas, fazer perguntas e levantar objeções. Acho que isso é realmente importante, porque se não criarmos esse espaço, basicamente criamos uma lógica binária onde é como se fosse ou você ama Israel. E se você não ama Israel, isso significa que você deve estar do outro lado, o que quer dizer que você vai estar do lado de quem odeia Israel, independentemente de você realmente odiar ou não. E nós não queremos criar essa lógica binária. Não queremos que seja tudo ou nada. Ou você está em sintonia total, eu amo o Estado de Israel, seja lá o que isso signifique para meu rabino, isso também significa para mim, ou estou fora daqui. Precisamos de um meio termo onde alguém possa dizer estou desconfortável com isso. Porque, quero dizer, a gente sabe que as pessoas estão sendo alimentadas com esse barulho constante de tudo anti-Israel o dia inteiro ao redor delas, especialmente os mais jovens. Está em toda parte nas redes sociais, está nas escolas, está entre os amigos deles. E se a gente não der a eles um espaço para entrar, errar ou fazer perguntas, vamos perdê-los. E eu acho que é realmente fundamental que a gente crie isso. E para ser justo, tem adultos assim também. Adultos que, você sabe, não tiveram nenhuma educação e estão recebendo a mesma coisa. Eles estão sendo educados ao mesmo tempo que os filhos deles agora e estão recebendo as mesmas informações. Nós temos que garantir que exista um espaço para que eles possam expressar suas preocupações. Mas, no final das contas, acho que as linhas seriam duas coisas. Uma é: Israel deveria existir ou não? Para mim, essa parece ser uma linha bem segura. Podemos debater políticas, como sempre digo, ninguém critica Israel como os próprios israelenses diariamente. Com certeza. Não temos problema nenhum com isso.
Mas, sabe, precisamos concordar que achamos que os judeus devem ter controle sobre si mesmos e que esse é o único lugar na Terra ao qual temos uma conexão coletiva. E que existem certas coisas organizacionais em que isso simplesmente não é apropriado. Se minha declaração de missão sabe, estamos fazendo educação sobre Israel aqui e estamos organizando arrecadações de fundos para levantar dinheiro para um kibbutz em Israel. Se você não concorda, talvez este não seja o lugar para você e não precisamos discutir sobre arrecadar dinheiro para o kibbutz Be'eri. Se isso te incomoda tanto, esse não é o lugar para você. Eu acho que isso é verdade. E, sinceramente, eu acho que, sabe, Israel ou não, Israel realmente é a única questão em pauta agora. Questões sobre onde a fronteira deveria estar. Sabe, tudo que era realmente relevante há 20 ou 30 anos, acho que já não é mais, especialmente após 7 de outubro. Interessante, estou curioso para saber por que você se sente assim. Eu me sinto assim porque faço parte desse debate há 30 anos. Sobre se Israel deve existir ou não. Acredito que essa seja a única questão real agora. Porque eu acho que por muito tempo, meio que a comunidade judaica, Israel em si estava muito dividido sobre, você sabe, meio que a política do processo de paz. E isso se refletia na discussão aqui nos Estados Unidos. Mas a gente realmente não está mais falando sobre isso, estamos falando sobre, você sabe, algo muito mais fundamental. O antisionismo não era algo que, digamos, fosse debatido, sabe, ou considerado algo normativo. Nas páginas editoriais, digamos, do New York Times, há 20 ou 30 anos isso não era comum, mas agora é algo muito comum. É isso que eles estão fazendo. Esse é, em grande parte, o argumento. Acho que agora essa é basicamente a única coisa em que devemos focar, pois é onde estamos e para onde os acontecimentos nos levaram. Minha leitura é um pouco diferente, usando o seu exemplo do New York Times, por exemplo. Quando eles falam sobre antisionismo, vejo duas coisas. Uma, vejo isso, sabe, basicamente sendo um movimento de ódio. E não há realmente um nível significativo de debate ou discurso intelectual acontecendo. Sabe, é ódio antissemita baseado em calúnias, como vimos os soviéticos fazerem, sabe, no século passado. Ou é uma espécie de definição errada do sionismo, como se significasse o governo de direita de Bibi Netanyahu governando o país e igualando todo Israel a isso. Acho que se pudéssemos estalar os dedos, teríamos um governo completamente diferente agindo de outra forma. Eu acho que a conversa, a natureza dela mudaria. Será que o sentimento mudaria? Não necessariamente, mas acredito que a natureza do que era discutido mudaria. Se você não estivesse vendo um governo que estava sendo percebido, pelo menos, como, sabe, permitindo ou apoiando a violência dos colonos, ou tendo aspirações de tomar Gaza, tomar o Líbano e tomar a Cisjordânia, essa é a percepção desse governo atual, pelo menos. Então, eu acho que as coisas podem mudar no nível do discurso se houver uma mudança de governo ainda este ano, mas vamos ver. Bem, eu discordaria de você quanto a isso. Sobre isso, porque eu não acho que exista qualquer governo concebível que possa ser eleito este ano. E, obviamente, você sabe, né, os israelenses estão muito divididos em relação ao Netanyahu, mas eles não estão divididos em relação à guerra. Eles não estão divididos sobre a guerra contra o Irã ou contra o Hamas. Você sabe. E, afinal de contas, se Netanyahu está no poder, sabe, por todos esses anos, ele venceu tantas eleições. Não é porque, sabe, não é uma conspiração, é porque o outro lado meio que ficou sem argumentos. E, sabe, se não for Bennett e for Lapid, sabe, as políticas deles sobre a guerra não vão ser tão diferentes assim. E eu acho que se você analisar muitas dessas pessoas, só para dar o exemplo do New York Times, eu imagino quem acabou de ganhar o prêmio Pulitzer. Você pode passar pela lista dos escritores deles, né, suas ideias, o editor. Quem acabou de escrever essa, você acredita, resenha maluca de um livro sobre o Bund? Basicamente dizem que qualquer um que acha que o sionismo é intrínseco à identidade judaica, que Israel é parte integral da identidade judaica, é maluco. Eu não acho que eles vão olhar com bons olhos para qualquer governo que possa ser eleito em Israel.
Bem, quero dizer, essa última parte que você acabou de dizer se relaciona com o primeiro ponto que eu levantei, e isso pra mim é só mais uma forma de ódio aos judeus. Se você está me dizendo que é inconcebível, Isso demonstra um ódio aos judeus que não aparecia na página editorial do New York Times. Sabe, na época em que, você sabe, era meio que os liberais discutindo com os conservadores. Com alguém como Anthony Lewis, ele foi substituído por esses caras. não é bom, quero dizer, isso É, sabe, antisionismo. Nós não estávamos preparados para lidar com esse tipo específico de ódio aos judeus. Nós não fomos ensinados como sociedade, como comunidade judaica, como isso funciona, como reconhecer isso. Quero dizer, eu não fui. Não sou a primeira a dizer, mas gastamos todo o nosso tempo e recursos ensinando. Ódio aos judeus é igual ao Holocausto, sabe? Tipo, é assim que parece, é isso que é. Eu sei identificar um nazista, mas não sei dizer se você odeia judeus se não for nazista. E nós não gastamos tempo, dinheiro ou recursos ensinando. Por exemplo, o antissemitismo soviético, o antisionismo e como isso se manifesta, e como os próprios judeus na Rússia soviética foram cooptados para desmontar suas próprias instituições. E nós não temos essa familiaridade, não temos esse reconhecimento de padrões, e por isso está acontecendo agora dentro das normas sociais, que é como o ódio aos judeus frequentemente consegue operar. E nós estamos correndo atrás agora. acho que esse é um ponto muito importante. Deixe-me voltar por um momento para os filmes, ou pelo menos algo relacionado, né? Uma pergunta sobre filmes em 2024. Você integrou um grupo de criadores judeus que enviou uma carta à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas questionando as novas regras do Oscar sobre inclusão, pedindo que os judeus fossem incluídos entre aqueles grupos subrepresentados que faziam parte dessas regras. Acho que vocês não conseguiram avançar muito com isso, embora você possa me corrigir se eu estiver errado. Mas e quanto ao Day? Na prática, mesmo que alguns discordem, na teoria, Israel e os judeus são tratados como opressores brancos, o que explica por que tantos progressistas se voltaram contra Israel. É possível incluir os judeus quando quem se importa os vê como parte da classe opressora e não os considera verdadeiras vítimas? Você sabe, uma questão tão fundamental. Eu sei que vocês, meus amigos e aliados negros, acham que Day é incrivelmente importante para eles e que eles se incomodam e sentem prejudicados ao ver vozes judaicas pedindo o fim disso. Pensam, e nós, o que vocês, sabe? Por outro lado, acho que eles não entendem completamente a maneira como Day foi, essencialmente, como você apontou, usado como arma de uma forma que exclui uma das menores minorias étnicas do mundo, o que é uma loucura. Então é difícil para mim conceber isso de certa forma. Existe uma versão em que deveríamos ter um day funcional, sabe, um currículo ou uma visão de mundo onde diversidade e inclusão incluam judeus como uma minoria étnica diversa? Com certeza, sabe, uma vez que você entende quem são os judeus e o que significa ser judeu, eles se encaixam naturalmente nesse tipo de estrutura. Mas se continuarmos como mundo tendo esse completo mal-entendido sobre quem são os judeus e o que significa ser judeu, tanto pela narrativa binária de opressor e oprimido, e, sabe, ligado a isso, esse completo erro de rotulagem e mal-entendido sobre os judeus, como se fossem, em sua maioria, um grupo de pessoas ricas, brancas e europeias. O que não só é impreciso, mas também nem sequer retrata, ainda que de forma errada, a maioria dos judeus do mundo, que nem sequer são vistos como brancos. O que é tão enlouquecedor, sabe? Esse é o grande problema. Então eu acho que, sabe, se a gente pudesse apertar um botão e o mundo inteiro pensasse, então os judeus são na verdade essa tribo de Israel que foi exilada e espalhada pelo mundo, agora diria que somos como os tentilhões de Galápagos, cada um se desenvolvendo de forma diferente nas ilhas devido à evolução. Fomos espalhados, então alguns ficaram com bicos longos e outros precisam comer certos tipos de nós, pois crescemos em lugares diferentes. Mas todos viemos da mesma grupo original. E que, sabe, Israel, onde mais de 50% de nós vive, nem é a maioria das pessoas que são do norte da África e do Oriente Médio. Exatamente.
Esses são fatos básicos, e se isso fosse compreendido, então isso se refletiria na diversidade, equidade e inclusão. Acho que esse é realmente o ponto que falta. Eu não acho que a diversidade, equidade e inclusão em si seja algo irrecuperável ou um mecanismo quebrado. O que está quebrado é a forma como os judeus são compreendidos. Se arrumarmos isso, outras coisas podem se encaixar. Nessa jornada judaica pública, o que mais te surpreendeu sobre seus colegas artistas e sua relação com o mundo pós 7 de outubro? E o que mais te decepcionou? Nossa, essa é uma pergunta difícil. Vou responder a segunda antes, pois é mais fácil. Quero dizer, acho que o que continua me decepcionando é as pessoas abrirem mão da sua responsabilidade nesse momento. E, sabe, isso me incomoda. Não acho que todo mundo no planeta Terra precise subir no topo de uma montanha e gritar num megafone sobre judeus e defendê-los. Mas acho que todo mundo precisa ser um embaixador dos judeus em sua própria vida e dentro da sua esfera de influência neste momento. E que as pessoas precisam usar qualquer que seja seu conjunto de habilidades, paixão e esfera de influência. Use esse diagrama de Venn. E sabe, é aí que você deve causar impacto. É só que, sabe, há um certo senso de privilégio e de preguiça em não estar à altura deste momento e dizer: ah, deixa que o outro cara resolve isso. Eu vou ficar na minha, fazendo o meu, enquanto os outros compram minhas brigas por mim. Isso tem sido decepcionante. Eu só queria que mais pessoas sentissem um chamado pessoal à responsabilidade. Mas, sabe, isso é a humanidade, né? Em toda era, em todo momento, algumas pessoas dão um passo à frente e outras não. É assim que somos como espécie. Vimos isso nos anos 30, vimos isso todas as vezes, estamos vendo de novo agora, mas, sabe, sempre dói. E em termos de surpresa, o que me surpreendeu, acho que fiquei surpreso com, não sei, se eu tivesse que dizer algo, talvez com o quão positivo tem sido. Ou como, talvez até como as pessoas ficam surpresas ao descobrir o quão positivo é, isso me surpreende. Ou com que frequência eu faço algo que, para mim, parece não só natural, mas também bom. E alguém diz, ah, isso é tão corajoso. E eu fico tipo, preciso pensar sobre isso por um segundo. E o que eu entendo disso é que parece corajoso pra você, porque pra você isso envolve medo. Mas pra mim não existe esse sentimento de medo. Porque, sabe, eu teria muito mais medo de viver a vida no armário ou de sentir arrependimento. Daqui a 20 anos olhando pra trás, fui um covarde. Ou eu, sabe, abdiquei da minha responsabilidade, ou estava vivendo uma mentira sobre quem eu era só pra deixar os outros confortáveis. Isso pra mim é muito mais assustador do que ser eu mesmo de forma autêntica, sabe, 24 horas por dia. Isso pra mim não é assustador. Isso pra mim é libertador. Isso pra mim é bom. Isso pra mim é o certo. Isso pra mim é natural. Realmente não parece, e não estou querendo me gabar aqui, não tem nenhum sentimento de coragem nisso pra mim, de verdade. Pra mim, na verdade, é se afastar do que me assusta, que seria sentir arrependimento ou sentir que decepcionei a mim mesmo, decepcionei minha família ou fiz a coisa errada em um momento que exigia integridade. Isso pra mim é muito mais assustador. Então acho que talvez eu fique surpreso por essa não seja a forma de pensar de todo mundo. Sim, me identifico totalmente. Tenho certeza que sim. Quais são os judeus que você admira atualmente? Sou inspirado por tantas pessoas. De verdade, porque esse é um momento em que todos precisam se unir. Eu sou inspirado por cada pessoa judia que está à altura desse momento, de verdade. Seja você um judeu aleatório em Iowa que, sabe, não estava envolvido antes de 7 de outubro e agora está começando um clube do livro judaico para os 10 judeus da sua região no condado. Isso é incrível para mim e tão importante. E é assim que vamos superar esse momento com pessoas fazendo coisas assim. Sou membro do Gabinete Nacional de Jovens Líderes da Federação Judaica, que reúne cerca de 400 judeus na faixa dos 30, 40 anos de todo o país. E eu sou muito inspirado pelos meus colegas naquele grupo. E, sabe, eu sou um dos poucos, bem poucos mesmo, que realmente atua profissionalmente na comunidade judaica no meu trabalho. Essas são pessoas que têm empregos comuns e tudo mais, mas estão assumindo uma responsabilidade neste momento. Eles querem fazer parte de uma organização que apoia a vida judaica,
onde assumem papéis de liderança, onde se envolvem com a comunidade e com sua identidade judaica. Isso realmente me inspira. Então, qualquer pessoa, em qualquer nível, com qualquer tipo de microfone que tenha, os grandes microfones me inspiram, os pequenos microfones também me inspiram. São apenas pessoas que estão dizendo Hineni, isso é o que me inspira. Bem colocado. Esse é um bom ponto para encerrar. Jonah, obrigado por estar conosco hoje. Como nossos espectadores e ouvintes podem acompanhar você e seu trabalho e assistir ou ouvir seu podcast? Obrigado por perguntar. Você pode encontrar Being Jewish with Jonah Platt em todas as suas plataformas favoritas de podcast. Apple, Spotify, Amazon. Também estamos no YouTube. Estamos no Jewish Broadcast Service na TV, em horário nobre às quintas e com reprises no fim de semana. Mais informações no nosso site, beingjewishpodcast.com. E você pode me seguir em todas as redes sociais como Jonah Platt ou em Being Jewish Podcasts. Bem, isso é ótimo. Também queremos agradecer ao nosso público. Por favor, lembre-se de sintonizar todos os dias o Jonathan Tobin Daily Edition, que você pode ouvir onde você ouve seus podcasts. Se estiver nos ouvindo em qualquer plataforma ou assistindo ao vivo no Facebook, X ou YouTube do JNS, curta e inscreva-se no JNS. Ative o sino para receber notificações e avalie-nos bem. Escreva para thinktwice@jns.org dizendo onde acompanha o programa e sua opinião. E lembre-se, continue lendo e pensando por si mesmo. E nos vemos novamente na próxima semana.